Olá, bem-vindos ao canal A Ideia é Ter uma Ideia. O assunto de hoje que eu proponho é sobre política. Será que somos políticos ou só a cada 2 anos? Hoje o ser humano já vem em configuração de fábrica com smartphone, ou pelo menos com a disposição para usá-lo, né? Significa que todos podem se conectar com todos, todos podem acessar e publicar conteúdos nas redes sociais, e isso muda muita coisa na hora de viver e conviver. Feita essa observação inicial, vamos ao tema política. A ideia é tentarmos tirar das nossas ideias a ideia que temos sobre política hoje. Mas eu não gosto de política, não gosto de falar sobre esse assunto, é um saco, não leva a lugar nenhum, todo político mente. A ideia é propor uma reflexão sobre política além do senso comum. E o que é o senso comum? Eleições, candidatos, campanhas políticas, coligações, esquerda, direita, centro, coligações partidárias, né? Que no nosso caso aqui, no Brasil, participamos a cada 2 anos. E entre tantas formas de falar sobre esse assunto político, eu escolhi aqui esta por achar pertinente ao nosso cotidiano e ao momento em que vivemos, né? Não porque o termo política, ao longo do tempo, em diferentes espaços, assumiu os mais diversos significados, como política da empresa, política da boa vizinhança, a boa política, a própria política do Estado, né? Enfim, e entre tantos outros possíveis significados, mas que nem sempre tem uma correlação com o significado da palavra política. O mesmo ocorre com esses termos ética, cidadania e moral, que tem também a ver com política, de uma forma ou de outra. Mas onde é que começou a política? Proponho então começarmos pelo começo, lançarmos mão dos gregos, que afinal foram eles que deram origem à palavra política, de uma forma simples, sem se aprofundar muito na etimologia. Na política vem de polis, sabemos, significa cidade, no caso, cidade-estado, lá na Grécia Antiga, né? Diferente de cidades tal qual conhecemos hoje. Política, polis, tem a ver com o cidadão, com o Estado, com atos políticos, aqueles que afetam a vida na cidade, né? Na sociedade, na coletividade, e por que não dizer atos de cidadania, na Roma Antiga. Atos nossos que afetam a coletividade. Exemplos não faltam, né? A forma como dirigimos é um ato político, é um ato de cidadania, né? O que comemos, nossos hábitos alimentares, sim, afeta em grande medida o futuro do planeta. O que fazemos com o nosso lixo, nossos hábitos de consumo, né? Enfim. Na perspectiva aristotélica, somos animais sociais, porque dependemos de coisas e pessoas para atingir a nossa plenitude. E para ele, Aristóteles, somos também animais políticos, porque temos que negociar nossa convivência na cidade, né? Não podemos impor nossas inclinações, nossos afetos sem levar em conta o outro, porque nesse caso a convivência seria uma impossibilidade, uma guerra aí de todos contra todos. Política é a arte da convivência, todo dia, em qualquer lugar. Sócrates morreu pelo amor à sua cidade, Atenas, condenado a beber cicuta quando teve a opção de fugir. Ele instigava, ele provocava os cidadãos na rua a pensar melhor, ir buscar ideias, conhecimento, questionarem suas crenças, irem além das suas obviedades, pensar melhor. Só que ele não fazia isso para o intelector, ele fazia
como um ato de cidadania. Esse é um método, segundo consta, maiêutica, né? Já falamos aqui nesse canal, foi inspirado na profissão da sua mãe, que era parteira. Então ele dizia que os dois tinham atividades semelhantes. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem à luz a crianças, ele ensinava as pessoas a darem à luz as ideias. E para Sócrates, quanto melhor os cidadãos pensassem, melhor a vida na cidade de Atenas e, portanto, para todos. Portanto, política é todo dia, toda hora, em qualquer lugar, em casa, na escola, no trabalho, enfim. Política é a todo momento, à medida que convivemos. Política é a arte da convivência, já que não vivemos sem conviver. Mas tem também aquela política de Estado, né, de administrar coisa pública, que é o nosso caso, onde escolhemos quem vai nos representar, diferentemente da democracia lá na Grécia Antiga, que era a escolha direta, lá na Ágora, na praça, né? Coisa para sofista, bom de fala, bom de papo, na hora de convencer os outros de suas ideias, mesmo que não fossem tão boas assim para a cidade, né? O que conta é a retórica, o valor do discurso, a arte da persuasão. Política das eleições. Escolher quem nos representará no Executivo, no Estado, nas cidades, no Legislativo, Câmara, Senado. 35 partidos. 35 partidos. Entre deputados federais e estaduais, hoje, mais de 3.500 candidatos. Um abacaxi que é de todos nós brasileiros. E votar é escolher, é decidir. Decidir é escolher a alternativa de maior valor, renunciando e abrindo mão de todas as outras alternativas possíveis. Então, escolher é renunciar, né? E qual é a alternativa de melhor ou maior valor? Também esse abacaxi é de todos nós na hora de escolher o que viver e na hora de escolher quem nos irá representar. Abacaxis para nós não faltam, né? Olha só, votar é não ser idiota. Na concepção original, idiota designava literalmente cidadão privado. Alguém que se dedica apenas aos assuntos particulares, em oposição ao cidadão que participava dos assuntos de ordem pública. Sistema político brasileiro, esquerda, direita, centro, isentão. Eu vi um vídeo, se não me engano, no YouTube do professor Karnal, canal do professor Karnal, se não me engano é Prazer Karnal, prazer, vírgula, Karnal. E ele explica lá a origem da esquerda e direita lá na França, não me lembro bem, Revolução Francesa, uma assembleia para discutir os poderes do rei, algo assim, né? E, coincidentemente, os que estavam do lado esquerdo votaram contra e os que estavam do direito a favor. Então, esquerda e direita surgiu uma condição posicional, não de ideologia, né? Então, tanto isto como tem outros vídeos sobre progressista, conservador, comunismo, socialismo, fascismo, capitalismo, liberal, etc. Não dá para definir o que é, não dá para generalizar esquerda, comunismo, porque são diferentes de um país para outro, de uma época para outra, né? O perigo de uma história única que vamos falar aqui. No caso do capitalismo, por exemplo, o capitalismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, mesmo porque lá sobra capital e aqui falta capital. Vamos tentar entender essa classe política e aí vamos lançar mão de Maquiavel. Já falamos aqui também nesse canal sobre o livro Príncipe, né? Livro de cabeceira de muitos políticos mundo afora, que ele mesmo, Maquiavel, não leu porque morreu antes de ser publicado, segundo os historiadores. E lá ele descreve seu trabalho de coach de príncipe, né?
da família Médici, Florença, mais ou menos 1500. O Brasil mal tinha sido descoberto, Cabral estava dando uns tapas na bússola aí para conseguir achar o seu rumo, né? Sobre a reputação que Maquiavel foi imputada a Maquiavel, né, indevidamente, adjetivando seu nome para maquiavélico, que remete a ardiloso, do mal, né? A famosa frase atribuída a ele, os meios justificam os fins, que queria dizer mais ou menos que os governantes podem estar acima da ética para aumentar o seu poder. E que, segundo consta, não é de sua autoria, ou pelo menos não foi o que ele quis dizer. O que ele era mesmo era realista. O homem é o que é. E a partir daí ensina o príncipe como ter poder e como se perpetuar no poder. Objetivo de qualquer político em qualquer lugar do mundo. Aí podemos lançar a mão também de campo social, que eu já falei aqui, de Pierre Bourdieu, para tentar entender isso. Tá? Então, o que é um campo social? Um campo abstrato, tá? De relações e posições de agentes sociais, e cada um tem um peso, vale alguma coisa diferente do outro. Agentes sociais estão jogando um jogo, estão em lutas acirradas, disputando um troféu, títulos, consagração, notoriedade, né, prestígio, né? E quais são esses elementos do campo social? Primeiro, os dominantes, uns mais, outros menos, que são conservadores, que querem deixar a coisa do jeito que está, não mexe nada, que está bom para nós estamos no poder, né? E são eles que definem as regras do jogo, né? Vamos usar esse termo. E cada um tem o seu capital simbólico, o seu capital político, financeiro, social, estético, etc. Tem os dominados, que a priori são subversivos, porque querem derrubar a ordem estabelecida, ou hábitos, para se tornarem dominantes, obviamente. Os pretendentes, aqueles que ainda não ingressaram, mas querem ingressar em um determinado campo social, querem jogar o jogo, querem disputar o troféu daquele campo, né? O troféu, são diversas as formas de troféu, pode ser dinheiro, poder, conhecimento, notoriedade, consagração, prestígio, etc. Depende do campo social. E o hábitos, que é a regra, é o jeitão de ser. O hábito de um campo social determina o que você está autorizado a fazer. E são os dominantes que determinam as regras, os hábitos desse campo, o distanciamento entre os agentes. E depois o pedágio. São vários tipos de pedágio. Exemplo de campo social: família, universitário, acadêmico, empresa, clube, publicitário, religioso, cada um com as suas regras, hábitos, com seus pedágios e troféus. E o campo político, esse que nos interessa, é um tipo de campo social cujo troféu é o dinheiro. Não, é o poder. E como se perpetuar-se no poder, em qualquer lugar do mundo. E qual é o pedágio? No nosso caso aqui no Brasil, filiar-se a um partido político. E como se ingressa em um partido? Através dos nossos capitais simbólicos. Bala na agulha, ter as manhas, né? Capital financeiro, político, social, notoriedade, até estético, né? E mais ou menos essa é a ideia de campo social, que é um campo político. E os nossos pensadores e escritores brasileiros não podem dar a sua contribuição para esse assunto? Tem alguma coisa a acrescentar? Tem muito, amigas e amigas, mas muito mais que imaginamos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Não perca, porque só temos a ganhar. Muito obrigado, gratidão. Vou desligar por aqui.